Senhor, o que queres que eu faça? Paz e bem, aqui Frei Edson Matias. Vamos estudar mais um pouco, meditar mais sobre história e espiritualidade franciscana. Nesse conjunto de vídeo estamos estudando a legenda dos Três Companheiros. Hoje vamos conversar um pouco sobre como Francisco primeiramente fugiu das perseguições do pai e dos parentes. Vamos lá. Jubiloso, portanto, com a visão e a locução do crucificado, levantou-se, munindo-se com o sinal da cruz, montou o cavalo e, pegando tecido de muitas cores, foi para a cidade de Foligno e vendendo ali o cavalo e tudo o que levava, imediatamente voltou à igreja de São Damião. E encontrou ali o sacerdote pobrezinho. Beijando-lhe as mãos com grande fé e devoção, ofereceu-lhe o dinheiro que trazia e contou-lhe por ordem seu propósito. Então ele estava ainda com as coisas do comércio. Vocês estão percebendo desde os últimos vídeos que Francisco de Assis vai procurando entender, né? Ele já tinha, vamos dizer, rezado na capela, já tinha tido diálogo com o crucificado, mas ainda está nesse processo, né, de deixar todas as coisas. Então aqui ele vende todos os tecidos que ele trazia, cavalo, e voltou para a igreja. Estupefado e admirado a sua repentina conversão, o sacerdote não quis acreditar no que ouviu e, julgando estar sendo enganado, não quis conservar consigo o dinheiro. Então Francisco, o sacerdote já conhecia Francisco, né? Como assim? Ele agora, uma coisa ele me dá esmola para ajudar aqui na igreja, agora ele deu tudo, né? Ele não quer mais nem cavalo, nem tecidos, né? Vamos lembrar que o cavalo e o tecido é do pai dele, né? Mas insistindo ele com insistência, esforçava-se com suas palavras por fazê-lo crer e pedia com ardor que lhe permitisse morar com ele. Ou seja, Francisco quer deixar a casa dos pais de forma definitiva. Então aqui é outro passo que ele está dando, de deixar todas as coisas. Agora já não quer mais nem mesmo morar com a família. Por fim, o sacerdote consentiu na sua permanência, mas por medo dos pais não recebeu o dinheiro. Por isso, o verdadeiro desprezador do dinheiro jogou-o para dentro de uma janela, desprezando-o como pó. Então já o dinheiro para ele já não interessava. Vamos lembrar que o dinheiro aí que era, vamos dizer, estava nascendo com força, sendo usado com mais frequência, porque nós estamos num período onde tinha muita troca, né, ainda. Mas o dinheiro, o comércio, as cidades estavam se desenvolvendo e Assis já tinha seus comerciantes. E Francisco não quer isso, né? Não quer mais. Agora ele não quer. E o dinheiro representa o quê? A possibilidade de glória. Sem dinheiro é pobre, não se tem nada. Demorando no mencionado lugar, seu pai, como diligente explorador, andou pela redondeza inquirindo o que foi feito com seu filho. O filho desapareceu, né? Tá? Vai morar dentro da igreja com o sacerdote, e o pai talvez demorou se preocupar porque ele sempre foi, vamos dizer, sempre estava longe de casa com seus amigos, né? E agora ele sentiu falta do filho. Cadê? Né? Talvez sentiu falta do filho nos trabalhos do comércio, também com as coisas que ele saiu, cavalo, tecidos. E quando ouviu que ele, assim mudado, vivia de tal modo no dito lugar, tocado interiormente de dor no coração e conturbado pelo súbito desenrolar-se das coisas, convidando amigos e vizinhos, rapidamente correu para ele. Então o pai está perturbado, né? Sentiu uma dor no coração. Então assim, o pai não está dentro dessa dinâmica da conversão, tá? Ele quer que o filho siga os seus passos. E outra coisa, Francisco é o primogênito, então é para seguir o caminho do pai.
E aí é uma grande decepção, né, para o pai. E parece que vai ser para o resto da vida, né? Essa reconciliação, que a gente saiba, é, parece que não ocorreu, né? Mas não é de estranhar, né? A gente não pode assim, nossa, né? É, não é de estranhar que isso ocorra, porque como é que uma coisa, se talvez a gente, né, podemos especular, talvez se Francisco tivesse entrado para um famoso monastério, né, se tivesse seguido uma carreira eclesiástica de sucesso, né, aspirando a ser bispo, uma coisa assim, talvez, né, não teria, com o passar do tempo, não teria assustado tanto o pai, né? Ou seja, não, que o pai não via aquela vida de pobreza, porque era uma vida totalmente nova. Não existia aquele estilo de vida religiosa na época de Francisco de Assis. Tinha os monges e os clérigos, e ele queria viver como os pobres. Então era totalmente novo. Como assim? Não existia aquele modo de viver. Então, para o pai era como se fosse, ficou louco, né? Ficou doido, porque quer viver na rua, né? Nos matos, nos bosques, nas cavernas, passar fome, passar frio, porque o monge não vai passar fome nem frio, o clérigo também não. Então, esse, vamos dizer assim, esse meu filho, né, tá ficando doido, né? Tá doido. Ele, porém, sendo soldado de Cristo, quando ouviu as ameaças dos perseguidores e previu sua chegada, deu lugar à ira paterna, indo para uma caverna oculta, que para isso preparava para isso. Então, assim, ele já tinha planejado, já sabia da ira que ele ia despertar no pai. Então, já tinha escolhido um lugar para se esconder. Né? Francisco é esperto. Aí ficou escondido um mês inteiro. Essa caverna era conhecida por apenas um familiar. Então, assim, alguém sabia onde era essa caverna. Aí comia ocultamente o alimento que às vezes lhe era oferecido. Então, essa pessoa parece que levava aí comida para ele. Orando sem cessar, banhado em lágrimas, para que o Senhor o livrasse da perseguição nociva e levasse a termo com seu benigno favor os seus piedosos desejos. Então, o desejo de Francisco era o quê? Seguir Jesus Cristo, seguir a Deus e deixar a casa paterna. Assim, enquanto com jejuns e prantos suplicava fervorosamente e assiduamente ao Senhor, desconfiando de sua força e habilidade, lançou totalmente sua esperança no Senhor, o qual, embora ele permanecesse nas trevas, o inundara de inefável alegria e ilustrara com admirável claridade. Então Francisco buscava a resposta em Deus. Ele não confiava nem em si, né? Então essa postura a gente vai lembrar depois como isso vai sendo desenvolvido vamos dizer, na compreensão de pobreza, né? Pobreza não só material, é uma coisa que nós devemos aprender com Francisco de Assis, que não restringe ele ser pobre materialmente, né? Ele quer dizer da abertura a Deus. Sou pobre de mim mesmo para que Deus seja tudo em mim. E daí nasce, claro, a consequência disso é o despojamento de todas as coisas. Então aí não vai se apegar a bens materiais, a dinheiro, é uma consequência, né? E também ele percebe que todas as vezes que se apega, né, o ser humano se apega a qualquer coisa, se afasta de Deus porque ocupa o coração com essas coisas. É o que o Evangelho vai dizer, né? Onde está o teu coração, onde está teu tesouro, aí está o seu coração. O que é importante para nós, né? É uma pergunta que a gente faz. Então, se isso, o que é mais importante é o que vai ocupar o nosso coração. Dela, na verdade, todo inflamado, deixada a caverna, diligente, apressado e alegre, tomou o caminho de Assis. Munido das armas da confiança de Cristo e abrasado pelo calor divino, censurando-se de preguiça e vão temor, expôs-se manifestadamente às mãos e os golpes dos perseguidores. Então ele estava com medo, foi para a caverna.
Então, certamente meditando a paixão do Senhor e vendo que o Senhor passou por perseguições, então ele criou coragem. Se o Senhor passou perseguição, então por que eu não quero passar? Não posso enfrentar. E aí vai Francisco de Assis de volta para a cidade, né? Francisco volta sabendo que ia apanhar, ia ser preso, ia acontecer alguma coisa. Mas assim, cheio, repleto do Espírito Santo, isto para ele agora talvez seria uma possibilidade de imitar o Senhor. Vendo aqueles que antes o conheciam, ou seja, vendo Francisco daquele jeito, injuriavam, chamando-o de insano e demente, e atiravam nele lama nas praças e pedras. Então, com aquela roupa, naquele estado, aquele homem que antes queria ser cavaleiro, agora é um esfarrapado. Ficou louco. Então os loucos na época recebiam lama, pedra, né? Francisco, voltando para Assis, foi essa a recepção que ele teve. Mas o soldado de Cristo, passando por tudo isso como um surdo, não abalado ou mudado por nenhuma injúria, dava graças a Deus. Francisco ganhou uma força muito grande do Espírito Santo, da força do Senhor. Já não se importava mais em ser reconhecido ou não. Isso é um ensinamento para a gente, né? E também outra coisa, ele não esperava aprovação mais. Ele já tinha encontrado o tesouro. Não quer mais aprovação, porque essas aprovações são superficiais. Ele quer Deus simplesmente. Muito bem, vamos dividir esse capítulo em 2 também, tá? Porque senão a gente fica um vídeo muito longo. Nós estamos nesse vídeo no capítulo 6 da Legenda dos Três Companheiros. Paramos na metade desse capítulo, como primeiramente fugiu das perseguições dos pais e parentes. E depois, como desprendeu do dinheiro, né? Jogando dinheiro, né? Mas vamos continuar. No próximo vídeo vamos fazer a segunda parte desse capítulo 6 da Legenda dos Três Companheiros. Como eu já disse, você pode achar esse texto, né, lá no site dos capuchinhos.org.br. Tá bom? Lá na parte franciscanismo, biografias, vai estar a Legenda dos Três Companheiros. Tem um vídeo aqui falando sobre isso, como você pode achar. Abraço, paz e bem.